que uma grávida não deve comer de jeito nenhum? Tem alguma coisa assim específica que ela não deveria comer? Bem, termos proibidos, né? A gente precisa ter cautela para usar, mas existem de fato grupos, alguns alimentos, né, que precisam realmente ser evitados no período da gestação, pelo risco que traz de algumas doenças para a mãe e para o bebê, né? A exemplo, né? Alimentos, carnes cruas ou mal passadas, por exemplo, devem ser evitados. Na verdade, é necessário que a mãe realmente não consuma para evitar, né, qualquer risco de aquisição de toxoplasmose, por exemplo. É necessário evitar também peixes crus, né, pele de peixe, o peixe cru sushi, né, para quem gosta e para quem é fã. É interessante, né, que se evite, né, pelo risco que existem também. É necessário evitar ovos crus ou mal cozidos, pelo risco de salmonelose no processo gestacional. Café, cafeína também em exagero, né, não pode ser consumido, também por trazer alguns riscos, por exemplo, de parto prematuro, ou bebê nascer com baixo peso. Leites e derivados, né, in natura, vamos dizer assim, né, são os fresquinhos que muitas pessoas gostam. Da vaca, exatamente. Também deve ser evitado pelo risco de adquirir uma brucelose, por exemplo. Então, o ideal é que as mãezinhas, as gestantes, né, ainda utilizem os leites e derivados pasteurizados. E bebida alcoólica, né, existem alguns estudos, né, que tentam perceber se existe alguma quantidade aceitável pelo organismo da gestante, né, que não chegue a prejudicar ao bebê. Mas a orientação até agora é de que realmente não se faça o consumo de ingestão de bebida alcoólica. E nutrientes, assim, o que não pode, ela acabou de dizer. E os que podem, e os que são bem-vindos? Quais os grupos, assim, ou falando de nutrientes, aquilo que ela deveria dar mais atenção? Pronto. Gente, lembrando que esse é um leque enorme, né? É só um minutinho, viu? É só... poderíamos aprofundar muito, né, essas informações, mas para dar um pincelado, né, e trazer um pouco dessas informações, né, quando se fala em alimentos e nutrientes, grupos de nutrientes necessários nesse período, porque querendo ou não, existem alguns que têm uma importância ainda mais relevante nesse período gestacional, quando não há gestação. Os nutrientes, claro, que uma gestante precisa, são nutrientes como todo o corpo precisa, só que às vezes em uma concentração maior, com uma necessidade, né, um pouco maior, uma concentração um pouco maior. Então, os nutrientes, eles são divididos em dois grupos. Vou falar de uma forma bem didática, tá? Os nutrientes, eles são divididos em dois grupos, macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles carboidrato, proteína e lipídio. Todo o corpo precisa. Da gestante não fica de fora e ainda mais necessário porque está gerando ali um corpo, uma nova vida, né? Um organismo. Então, os carboidratos são necessários para gerar energia para o corpo da mulher, né? Imagina só, o corpo de uma mulher está tendo que trabalhar bastante para gerar uma vida. Então, o aporte energético, querendo ou não, é um pouco maior. Então, é necessário fazer ingestão de carboidratos diariamente. E na Vitória, onde é que estão esses carboidratos, né? Onde é que a gente consegue essas fontes de energia? O ideal é a gente fazer escolhas, mulheres, né, no caso gestante, fazer escolhas de carboidratos complexos, né, que é o arroz, o cuscuz, o beiju, um pão preferencialmente integral, vegetais que têm um teor de carboidrato maior, como por exemplo a macaxeira, a batata inglesa, a batata doce, a abóbora, a cenoura. Então esses são alguns exemplos de alimentos que trazem carboidratos complexos, que são fonte de energia. O ideal é evitar os carboidratos refinados, né, que são os açúcares, as sobremesas ali, né, os docinhos. E elas ficam com esse negócio, eu tô chegando a fazer ultrassom, posso comer chocolate? Porque diz que o neném mexe mais. O carboidrato, né, um dos macronutrientes, temos também a proteína, né, as proteínas são de extrema necessidade nesse período gestacional, porque ela está relacionada à formação tecidual do bebê, né, que o organismo está se formando, então novos tecidos estão sendo ali formados, então a proteína tem esse papel, né, e além de manter, claro, todo o tecido da mãe já existente e regeneração de outros. E onde a gente encontra proteína? A gente encontra nas carnes de uma maneira geral, né? Carnes vermelhas, carnes brancas, frango, peixe, carne de gado, enfim. Encontramos nos ovos e leites derivados, né? No feijão também tem, tá, gente? Então esses são alguns exemplos. E o último macronutriente, lipídios, que são as gorduras. Deve comer gordura? Sim, é necessário, é importante, né? As gorduras, né, os lipídios, eles são muito importantes na absorção de vitaminas lipossolúveis, né? Que são vitaminas que são absorvidas pelo corpo da mulher
por meio e com a ajuda dessas gorduras. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina D, que é tão falada, a vitamina K, elas precisam da gordura para serem ali transportadas, né, e absorvidas direitinho no corpo da mulher e assim chegar até o bebê. E além disso, as gorduras ofertam os ácidos graxos, né, que são muito importantes ali na formação do tecido nervoso, né, central do bebê.